Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. Itaú, que é negociado sob o ticker ITUB3 e ITUB4. Itaú vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, aqui como eu antecipei, né? Esse banco, essa ação da bolsa, ela é negociada sob o código 4 ou sobre o código 3. O que muda esse código 3 para código 4? As ações mais novas atualmente já estão sendo lançadas somente no novo mercado, ou seja, elas só têm ações do código 3, que teoricamente são ações mais modernas, são ações que só tem, todo mundo é igualitário, todo mundo tem direito a voto igual e tal. Então, ações 3 são ações ordinárias com direito a voto. Ações 4 são ações preferenciais. São ações ali que você tem preferência no recebimento dos dividendos e algumas outras particularidades entre um e outro. E ainda existem também as 11, né? Que são classes aí, que é uma cesta de ações. Você vai ter ali uma ação de cada, ou 4 ações de uma ação de outra. Enfim, cada tipo de ação 11 tem as suas particularidades. Na data em que eu gravo o vídeo, e por que eu estou falando aqui especificamente do ITUB4? Só mais por questões de liquidez que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Na data em que eu gravo o vídeo, essa ação finalizou ali a R$ 36,20, teve como mínima no último ano aí R$ 25,00 e máxima de R$ 38. Ela está entregando um dividend yield de 8,47% nos últimos 12 meses e 16% de valorização nos últimos 12 meses. Na minha humilde opinião, já vou até antecipar, tá? Na minha humilde opinião, essa é a melhor empresa bancária aí da bolsa. Mas não necessariamente a melhor empresa do segmento bancário significa que seria para você investir. Amor, mas aí você está sendo incoerente. Como que você fala que é o melhor, mas não é o melhor para se investir? Porque aí depende, né? Porque como ela é uma ótima empresa, geralmente ela vai ser negociada a múltiplos mais caros, tá? Então não necessariamente significa uma melhor oportunidade para se estar investindo. Enfim, aqui em relação ao gráfico, ó, note que nesse site aqui dos últimos 5 anos, lá em mais ou menos agosto, setembro, essa ação estava sendo negociada a mais ou menos uns R$15. Eu vou trazer nesse outro gráfico e a gente vai ver que em setembro, isso aqui ó, de 2018, de 2020, tá? Em setembro de 2020, a empresa, na verdade, estava sendo negociada a mais ou menos ali, ó, R$22. Então, por que dessa diferença de 15 para 22? Nesse gráfico, ele vai ter ali a cotação ajustada. Então, toda vez que tiver um desdobramento, toda vez que tiver dividendos e coisas nesse sentido, é descontada da cotação. Qual gráfico é melhor? Tanto faz. Depende para qual critério que você está observando. Eu vou trazer esse aqui porque é a cotação real, tá? Então a gente observa aqui que o banco vinha numa grande ascensão de 2015 para cá, sendo que 2018 e 2019 o mercado de renda variável, tanto ações, fundos imobiliários, teve um grande crescimento, estava muito caro nesse momento, porque aqui, coincidentemente, era um momento que a taxa Selic chegou nos seus menores patamares. Então isso aqui ocorreu aqui, ó. Na verdade, a taxa Selic ela começou a cair muito aqui no pós-pandemia, mas ainda assim aqui estava num valor já baixo e aqui despencou para até 2% aqui nesse período. Mas o que acontece? Você note que as ações estavam bem careiras. Veio o momento pandêmico de março de 2020 e olha como é que as cotações desabaram. Então aqui já fica, de certa maneira, né, uma lição. Lógico que esse gráfico aqui é o gráfico que todo mundo quer ver. E a gente vê que depois de passado a pandemia, os bancos caíram muito. Não foi só esse banco, as ações, tudo caiu muito. E olha como vem numa crescente gigantesca aí nos últimos períodos, né? Então isso é um ponto bem positivo. É uma ótima empresa, com ótima crescente, uma ótima valorização. Isso é um ponto bem interessante a respeito do banco, né? Voltando para esse site, então aqui a gente chega nos indicadores do banco. Então aqui, ó, eu estou trazendo a ação PN, que é preferencial, que é o código 4. Ela tem 80% de tag along, então isso é um dos defeitos das ações antigas, tá? Ele não tem 100% de proteção ao minoritário, nem a PN, nem a ON, tá? Esse é um banco que negocia com altíssima liquidez, uma média de 558 milhões por dia. Olha o quanto tem liquidez. Por isso que os grandes institucionais, o investidor estrangeiro, né? Eles acabam vindo e se posicionando no Itaú, num Bradesco, numa Petrobras, numa Vale, porque são ações aí com grande liquidez na nossa bolsa. Note que ele tem uma gigantesca participação no índice Ibovespa aí, 8,39%, é muita coisa, ela representa 8% do índice, uma posição altíssima. E ela também tem muitas opções ali para quem gosta de operar no mercado de opções, tem 648 opções em aberto. Continuando aqui no site, a gente chega nos indicadores, ó.
E aquela história, né? Teoricamente, né? A empresa tá com sempre, entre aspas, careira. O dividendo atual dela está em 8,47, sendo que na média a gente vê que tem momentos que ela entrega menos. Então cuidado com as suas expectativas. Na média, ó, ela às vezes entrega 4%, às vezes 5%. Uma boa parte do tempo aí, ela não é uma grande pagadora de dividendos. Teve momentos ali que ela pagou bem, né, antes da pandemia, e agora voltou a pagar bem aí porque ela está tendo um ótimo lucro recente. Mas cuidado com as suas expectativas, achando que esse patamar aqui é algo que ela vai continuar mantendo no longo prazo. Porque em algum momento essas ações disparam e aí o dividend yield volta a reduzir. PL, que é o preço sobre lucro, teoricamente aqui, você observa quanto tempo a pessoa conseguiria reaver o que investiu caso o banco mantivesse a mesma quantidade de lucro, né? Então, teoricamente, gastaria ali quase 10 anos para reaver o que foi gasto ali com os investimentos. Nesse sentido aqui, a gente observa o seguinte, ó, que o PL médio da empresa, hoje ele está próximo das suas médias, então, teoricamente, ele não está tão careiro, mas note que o PL também já chegou a beliscar 12, já chegou a beliscar 13, 16. Então, é um banco, como eu estou falando para vocês, geralmente, ele é negociado a múltiplos mais caros. Ele está num PVP atual de 1,88, então ele está sendo negociado quase 2 vezes mais caro do que ele vale. Como assim, Amu? Ele vale 19 e a gente viu que ele está sendo negociado a 30 e tantos reais, né? Então ele está sendo negociado a quase 2 vezes o valor realmente real dele. Uma particularidade que instituições financeiras, né, bancos, eles não têm dívida, eles não podem ter dívida, e os indicadores mais adequados para se observar, que você deveria estar observando, é a questão lá do índice de Basileia e o índice de imobilização. Eu não vou trazer aqui nesse vídeo, tá? Mas eu sugiro que qualquer banco que você for olhar, além desse tipo de indicador, procure sobre o tal de índice de Basileia e índice de imobilização. Continuando aqui, a gente vê sobre as margens da empresa. É uma empresa com margem muito lucrativa. Atualmente a margem bruta da empresa está em 36% e a margem líquida 11%. Sendo que na média, né, vem caindo um pouco, ó, já chegou a ter 20% de margem, 15% e tal, mas eu considero, né, ainda assim ser uma margem muito interessante. Além disso, a gente vê o ROI, seguramente, se não for o banco com o maior ROI, ele está entre os bancos que tem o maior ROI. O que é o ROI, Amu? ROI é o retorno sobre o capital investido, e atualmente, em momentos de Selic alto, o pessoal costuma comparar esse ROI aí com a taxa Selic, né? Então, o que acontece? Se você hoje tem uma Selic de 15%, teoricamente, para bancos, né, instituições financeiras, você tem que ter um ROI aí acima de 15%, porque senão é como se não estivesse valendo a pena aí para captar recurso, né? Porque se ele tem um custo aí, se ele está tendo um retorno menor do que 15%, ele capta 15%, teoricamente ele não está, né, tendo tanto retorno assim. Enfim, o ROI de 20%, se não for o maior, é um dos maiores do segmento aí. E a empresa, né, o banco, vem tendo aí crescimento das suas receitas e crescimento dos seus lucros interessantíssimos aí nos últimos 5 anos. Então, na minha humilde opinião, é uma ótima empresa aí para se investir, né? Mas, de novo, é um banco que upside ou capacidade de valorização, ele meio que já está no seu platô. Acho eu que ele não tem como crescer mais tanto aí nos próximos anos. Mas, de novo, eu considero é o melhor banco, mas eu particularmente até adianto que eu não tenho esse ativo no meu portfólio. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse banco, eu trago agora para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você quiser nos ajudar de alguma maneira, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o nosso canal aí é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros, tornando-se membro do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos, além de outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, é uma planilha barata, acessível e que te ajuda até quais ativos comprar. Ela vai te ajudar a escolher os seus ativos do seu portfólio. Então adquira a planilha, porque além de você ter acesso a um ótimo produto, também é uma forma de apoiar o nosso canal financeiramente. Por fim, nós contamos ainda com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, são e-books baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador. Na aquisição dos nossos e-books, você tem ali um ótimo produto barato, acessível e é uma forma de apoiar o canal. Desde já, muito, muito obrigado. Voltando aqui ao site, a gente vê que o aluguel do banco, né, paga muito pouco aí para
quem tem suas cotas, suas ações sendo negociadas, pagamento de dividendos, né? Aqui eu resolvi agrupar, é um histórico gigantesco pagando dividendos constantes, é uma máquina de distribuir dividendos, né? Mas saibam, né? Tem altos e baixos, ondas. Então, note o seguinte, ó. Vinha pagando um dividendo bacana, teve uma boa alta, reduziu. Uma boa alta, reduziu. Aí, ó, momento alta, pandemia, reduziu. E agora ele vem de novo num bom momento de distribuição. Mas note que atualmente nem chegou aos patamares dele que ele distribuiu em 2019. Então, ações, ele tem essas questões de mudança, né? Você não tem uma certa estabilidade nas receitas, mas no longo prazo você tende sempre a começar a receber mais do que você recebia em momentos anteriores. Isso é fato. Continuando aqui, a gente vê os pagamentos. Ela faz pagamento mensal e pelo menos 2 vezes por ano. Ó, no mês 8 de 2025, vai pagar, né, 36 centavos. Mês 8 de 2025, mais 33 centavos. Março de 2025, ele pagou ali R$1,25 e depois 33 centavos. Então a gente vê que pelo menos 2 vezes por ano eles fazem pagamentos maiores aí. Bonificação, ela faz bonificação, só que ela não é recorrente, tá? Ela fez em 2016 uma bonificação de 10% e fez nesse ano corrente uma bonificação de 10%. Então, a cada 10 ações, né, de 10 em 10, a cada 10 ações você faria direito a uma nova ação. Isso aqui também é uma ótima forma de remunerar o acionista. Fez um desdobramento de 1 para 1,5. Então, vamos supor que você tinha uma ação a 30, né? Você não ganhou nada. Mas se você tinha 2 ações a 30, significava que você tinha R$60, né? Então, para cada ação, você recebeu mais meia ação. Então, se você tinha 2 ações, você passou a receber 3 ações. Então, 2 ações a 30 daria ali R$60. Então, 60 dividido por 3 cai para 20. Então, se a cotação estivesse a 30, ela cairia para 20. Se ela tivesse ali a 25, ela cairia para 15, 16, mais ou menos isso. Enfim, continuando, a gente vê o payout. Amor, o que é payout? Payout é o quanto dos lucros sai da empresa. Ele paga ali dos seus lucros. O payout médio do banco, na média, ele paga ali 40% dos seus lucros, 50%, o que é um índice bem interessante. 50% volta para dentro do banco. Esse é um ponto a se observar. Quando esse banco te paga ali 5%, 7%, 10% de dividendo, você tem que entender que o banco, só exemplo, tá? Se o payout era de 40% e ele entregou 5%, se ele entregasse 100%, ele entregaria ali mais de 10% de dividend yield. No ano que ele entregou 7% de dividendo, se o payout fosse de 40%, significa que ele conseguiria entregar 13, 14, 15, 16, entende? Então são empresas aí, a vantagem de empresa é que ela retém parte do lucro para investir no próprio negócio, né? Então tem que pensar nessa ótica quando você olha para a distribuição de dividendos. Significa que o potencial é muito maior. Enfim, a gente vê que o payout é um payout bacana. Aqui no site, né, se você quiser ver outros comparativos, Banco Bradesco, vários outros bancos menores, o ideal era ter aqui o Santander e também o Banco do Brasil, que teoricamente são os maiores bancos aí. É um banco gigantesco, é um banco que tem um bom free float também, 53% das ações estão a mercado aí para serem negociadas. Ele é do nível 1, pelo menos é o próximo nível antes do novo mercado. É setor financeiro, intermediário, segmento de bancos. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito dessa ação aí do Itaú, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere então nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí para nós. E aí, você já conhecia essa ação? Você tem ou teria essa ação no seu portfólio? Você acha que o Itaú é um bom banco para se investir? É aquilo que eu falei para vocês, né? Toda vez que eu trago algum ativo aqui no canal, eu tento ser o mais transparente possível. Se eu tenho ou não aquele ativo no meu portfólio, como eu disse, né? Eu não tenho o Banco Itaú. Eu acho que ele é um ótimo banco, mas eu prefiro, às vezes, investir em coisas um pouco mais seguras, tá? E o fato de eu estar falando sobre esse banco, tá? O fato de eu estar trazendo esses comentários, ainda mais com uma visão bem superficial a respeito de ações, né? É algo que vocês sempre têm que, entre aspas, né? Tomar cuidado. Quando você vê alguém falando bem ou mal de algum ativo, cuidado. E outra coisa, o que às vezes não é bom para mim, pode ter para você, né? Eu considero sim que o banco é uma boa empresa, mas como eu falei, eu acho que outros bancos aí
pode trazer, pode ter um upside aí um pouco maior. Enfim, não tenho interesse de ter, mas ainda assim eu considero ser um ótimo banco aí. Eu gostaria aqui de reforçar com vocês o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. O canal rompeu os 18, quase chegando nos 18.100. Então eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai chegar lá. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar aos 18.100, 18.500, 19, 20 mil. Conto com a colaboração de vocês. O nosso canal, ele está presente em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixa a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos ao site, tá? Eu gosto sempre de trazer esse gráfico aqui para vocês tentarem perceber o seguinte. Renda variável, nem sempre você tem que olhar para o horizonte de agora, tente observar o futuro. Isso é inquestionável. No longo prazo, a cotação vai buscar o lucro. Note que nesses idos aqui, ó, o banco estava bem depreciado e o lucro só subindo e a cotação andando de lado. Até que em determinado momento, ó, a cotação dispara e, entre aspas, aqui, ó, teoricamente, neste momento, começa a ficar até caro. Porque a cotação fica, teoricamente, maior do que o lucro que estava entregando. Começa a ocorrer um momento de queda, de diminuição dos lucros. O que acontece com a cotação também? Ó, teve um delay. A cotação veio depois do lucro. Aí o lucro caiu, teve um delay, depois a cotação desaba. E atualmente está mais ou menos em linha. Mas novamente agora chegou no momento que, teoricamente, por esse gráfico, está caro, né? Eu não levo em consideração esse gráfico para eu decidir investir ou não, mas eu acho ele bem didático nesse sentido de você observar que no longo prazo, você pensar sempre no longo prazo, se uma empresa é boa, se uma empresa é geradora de lucro e tal, por mais que o lucro aumente ou caia no meio do caminho, no longo prazo a cotação vai buscar o lucro, ou seja, vai valorizar, vai entregar mais, vai ter um dividendo melhor, a cotação também vai valorizar, enfim. E se você não entendeu quase nada, não entende esses indicadores que eu estou trazendo para você, na minha humilde opinião, você bastaria olhar para um único indicador que dificilmente você vai se meter em enrascada quando da escolha de ativos. Como assim, Amu? Se você olhar apenas para esse indicador aqui, ó, o indicador de lucro líquido, dificilmente você se mete em roubada. Como assim, Amu? Lucro líquido é o quanto que a empresa teve de resultado depois de tudo que ela pagou. Pagou funcionário, ela pagou ali impostos, pagou tudo, todos os gastos, tudo. Sobrou, então, se teve lucro líquido, é sinal que a empresa teve um ótimo resultado. Então, a gente observa aqui o seguinte, vou trazer desde a segunda linha, tá? Desde lá, antigamente, ó, essa empresa tem bastante histórico, desde 2010 para cá, tem até mais, mas vamos trazer de 2010 para cá. Lucro líquido, 12 bilhões, 14, 13, 16, altas e baixas, né? 20, 26, 20 bilhões, 23 bilhões. Vou trazer agora até o mais atual. E a gente continua observando lá, ó, lucro da empresa, ó, de 27 bilhões em 2019, caiu para 15 bilhões em 2020. Mas teve queda no lucro, mas ainda assim um lucro gigantesco de 15 bilhões. Aí, ó, 28, 30, 33, 42. Então, uma empresa que tem lucro constante desde 2010 para cá, qual a chance de justo agora você comprar e essa empresa agora parar de dar lucro? Então, sim, estatisticamente, a chance é que ela continue sendo uma empresa muito lucrativa. Pode ser que futuramente o lucro não venha numa crescente muito grande, isso pode acontecer, fique mais ou menos de lado, com crescimento menor, mas, assim, dificilmente você vai ter problema ao procurar uma empresa que é altamente lucrativa, sabe? Então, a chance de você se cometer um enrascado, de se cometer, comprar um ativo ruim, um ativo com problemas, é muito pequena, sabe? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse banco, né, do Itaú, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!